Fala, meus amigos, ó, treino feito, 8 horas da manhã aqui no Saline Itaíba. Aí, acompanha esse negócio todo. Olha que coisa bonita, hein, gente? E eu aqui me reinventando para gerar conteúdo para vocês, né? Então eu falei para vocês que eu ia falar das dicas ou dar pequenos spoilers das aulas, dos cursos, dos treinamentos que eu dou. Eu vi que, é lógico, tem menos engajamento, mas as pessoas que estão ali olhando ficam me agradecem, enfim, me dão muito obrigado e não sei se essa é a palavra certa, são gratas por tudo aquilo que elas estão ouvindo. E eu acho que assim, cara, se eu fizer o bem para algumas pessoas, ou se de tudo isso você ouvir 5, 10% e der algum resultado, que eu tenho certeza que vai dar resultado no teu negócio, eu tô feliz, cara. Esse é a minha função, o nosso papo aqui para fazer tudo isso acontecer. Tem um negócio que eu preciso falar, e eu fiquei sabendo esses dias, eu quero trazer o Toguro aqui. Aqui perto de Itaíba, tá rolando uma obra do TikTok, um data center do TikTok. São, acho que no total, se eu não me engano, são 40 bilhões de investimento, não sei se é bilhões de dólares, enfim. Eles escolheram Fortaleza, o Porto Cepem, porque é por onde os cabos de fibra ótica é o local mais perto, acho que é ali, né, para ir para os Estados Unidos, enfim, para as Américas, é o local mais perto para fazer essa transição. Consome muita água, mas eles vão trazer os dessalinizadores, não sei como se fala certinho, e aqui é um lugar que tem muito vento, então a energia eólica aqui está bombando, mas esse é outro assunto. Hoje, o que eu vim falar? E ontem eu estava fazendo umas organizações aqui, estava escrevendo de algumas dicas. Tem um curso que eu dou lá no G4 que chama Founder Led Growth. E já falei para eles que tem que mudar esse termo para um termo em português, mas que é o dono, o founder, o fundador à frente da linha de crescimento do teu negócio, né? Então é quando o dono dá a cara às tapas, num português mais claro, assim, o dono das caras às tapas, e hoje principalmente focado no mundo digital, né? O dono pode dar a cara a tapas no mundo offline, TV, revista, jornal, funciona também, faz parte da estratégia, mas a gente sabe que hoje você precisa de dinheiro, é mais caro. O digital, eu sempre falo que ele iguala todo mundo, não importa se você é a CIMED, não importa se você é a Dona Maria lá da padaria, se você tiver uma ideia criativa, você está igualado em número de views, enfim, em crescimento. Então a internet é ótima por causa disso. Eu dou esse curso lá no G4, aliás, é um sabor curso, né? Ó, Ingrid, Alfredo, Thales, Brunão, aumenta aí a carga horária, porque em 1h30 só dá para eu dar um cheirinho de tudo aquilo que o empresário pode falar, um cheirinho de tudo aquilo que a gente vem fazendo ao longo das redes sociais da CIMED, do João, enfim, da minha, do Toguro, tudo que a gente vem entendendo ao longo desse tempo. Mas ontem eu fiquei pensando, e aí eu tive que escrever, então eu vou ler aqui, porque não tem como eu não ler, né? Mas ó, primeiro fica uma reflexão aqui. Será que as pessoas confiam mais num logo ou numa pessoa? O ser humano, ele acaba se conectando mais com pessoas, gente, é fato, assim. A pessoa pode se conectar com um logo? Pode, não tem problema. É um meio mais tradicional de fazerem as coisas acontecer. Eu acho que hoje, o Founder-led Growth, que é o dono da cara a tapa, é uma das estratégias que você tem e que você pode usar em tudo isso. Mas não é a única. Você pode ter várias estratégias diferentes para você usar em tudo isso. Então, essa é uma estratégia que hoje ela te exponencia de uma maneira mais rápida. Mas não necessariamente é a única, tá, gente? Você pode fazer vários pontos que eu vou falar aqui que eles vão acontecer ao mesmo tempo. Mas assim, fica a reflexão, né? É mais fácil você acreditar num logo ou é mais fácil você acreditar numa pessoa? Claro que é a pessoa, né? Quando a gente tomou a decisão lá no passado de colocar o João Adib, né, da CIMED, na frente das câmeras, por que a gente tomou essa decisão? Porque, ainda hoje, tá? Só, se eu não me engano, 20% da população brasileira toma um medicamento genérico, enquanto 90% da população americana confia no medicamento genérico. Então, assim, existia sim, e ainda existe um problema de confiabilidade em medicamentos genéricos. Totalmente errôneo. Você vê Estados Unidos, 90% da população, 91%
50% da população consome medicamento genérico. Mas por que eu trago isso? A CIMED não era tão conhecida como ela é hoje. Eu precisava mostrar confiança. Como que eu mostrava confiança? Mostrando a cara do dono à frente do teu negócio. A gente já via um Luciano Hang à frente do teu negócio, a gente já via uma Luiz Helena Trajano à frente do negócio dela. Não vou falar de política nenhum dos dois lados, né? Porque eles politizaram um pouco, talvez, as suas decisões. E lá na CIMED, o nosso core é não politizar nada, porque a gente atende o Brasil inteiro, é uma decisão nossa, e a gente, assim, às vezes a galera fala, você fica em cima do muro. Não, a nossa decisão estratégica de cultura, de posicionamento é esse, então eu não vou mudar ela. Mas enfim, a gente já via essas pessoas à frente do teu negócio e ganhando confiança do público. Então a gente falou, nada mais inteligente do que a gente fazer a mesma coisa. Então foram dois, né, a gente matou, nem sei se esse é o exemplo certo para se dar, né, mas eu matei 2 coelhos com uma cajadada só. Por quê? Eu precisava reduzir custo do marketing, então eu acabei cortando os contratos dos embaixadores de canal offline, que eram todos milionários. Cortei todos. Porque eu precisava reduzir o caixa da empresa. Eu precisava melhorar o caixa da empresa, colocar mais dinheiro no caixa. E a gente sabia que, quem é o cara mais engajado com a marca é o próprio dono, porque se o dono não for engajado com a marca, quem vai ser, né? O João foi à frente para botar a cara dele a tapa. Então hoje a gente fala, né? O Instagram, as redes sociais João e Carla, eles são quase que um saque, é um serviço de atendimento ao consumidor. As pessoas reclamam, a gente tenta responder todo mundo, é muita gente lá, né, comentando, compartilhando, interagindo. Eu não consigo interagir com todo mundo, mas a gente faz um trabalho muito bom lá para poder, enfim, interagir com as pessoas que estão lá, porque a gente fez isso. Então a primeira decisão foi essa, assim, pessoas se conectam com pessoas, não faz... Existem estratégias diferentes? Existem, mas hoje eu acredito que elas levam mais tempo para elas serem executadas. Por isso que a gente gostou nisso, né? Agora vamos ver aqui as minhas anotações, né? Então, é lógico que assim, né, as pessoas se conectam mais rápido, né, com as pessoas, né? Então não é isso o termo, né? Anotei aqui o Founder-led Growth, que é o dono à frente do teu negócio, né? Vamos lá. E aí tem essa outra coisa, né? Então assim, a confiança de pessoas com pessoas, isso é fato. 2, é um custo de aquisição muito mais barato, porque para quem já trabalhou, e eu não... Acho que foi... quando a CIMED tinha os embaixadores, foi extremamente válido o trabalho deles, assim, foi ótimo, e hoje eu ainda tenho, porque eu complemento a minha estratégia de Founder-led Growth com os embaixadores. Naquela época, essa questão dos embaixadores digitais não era tão forte há 8 anos atrás, né? Então a gente tinha essa galera da televisão. Quem já contratou sabe que os contratos são, né, são todos milionários. A gente sempre fala em milhões, assim. Então, eu falo que o custo de aquisição é caro, assim, porque tudo bem que ele atinge a massa, mais pessoas, mas você ainda tem que contratar a mídia off, você ainda tem que contratar a TV, você ainda tem que contratar o rádio. É um marketing caro, não é barato. A página impressa, né? Então, isso tudo é um custo. Quando o dono vai lá e bota a cara a tapa e faz isso tudo acontecer no começo de maneira mais orgânica, não tem o que falar, que é um custo operacional baixo. E vocês veem o que está acontecendo hoje em dia, né? Tem esses grandes influenciadores, mas qual é a galera que está tracionando mesmo os mercados? São os micro, porque você vai conquistando o seu bairro, você vai conquistando a tua região, você vai aumentando esse escopo. Então assim, Eric, eu vou ficar à frente do meu negócio. Você não precisa que o Brasil inteiro te conheça. Primeiro você precisa que os teus clientes te conheçam. Depois você precisa que as pessoas daquela região, depois que as indústrias, enfim. E aí você vai aumentando todo esse seu escopo de trabalho, né? Então assim, o custo de aquisição muito mais barato, né? O terceiro ponto, assim, né? Você precisa se diferenciar do mercado. Porque todo mundo vem no mercado fazendo as mesmas estratégias, ensinando, fazendo o que eu estou fazendo aqui, que é o coach, como gerar o teu negócio. Então você precisa sim ter insights criativos de falar como que eu vou mostrar o meu produto, como que eu vou fazer as coisas acontecerem sem ser aquele merchan
tão na cara dura, né? Ontem eu estava assistindo o podcast do Joel J com o Felipe Tito, e o Felipe falou um negócio que é claro para todo mundo, mas a gente precisa bater na mesma tecla várias vezes para as pessoas entenderem, né? Principalmente os gerentes de marketing, enfim, a galera que cuida dos produtos dentro das empresas e até as famílias mais tradicionais, os donos mais tradicionais, que antigamente você pegava um produto, olha, eu sou o Eric Shibata e esse é o novo iPhone 17, ele é ótimo. Isso não funciona mais. A comunicação hoje é você ligando, nossa, é top o telefone, não sei o que lá, a coisa tem que ser mais orgânica. E é isso que as empresas não sacaram, assim, não dá pra gente ficar fazendo aquele marketing tradicional, falando de vitamina, da maneira, ninguém quer saber isso, é muito chato. Então a gente precisa mudar isso, você precisa se diferenciar do mercado, você precisa entender os seus limites. Eu falo que na Copa do Mundo eu fiz um teste para eu entender os meus limites, né? E aí foi ótimo, YouTube, eu cortei meu cabelo, foi um teste. Eu acho que eu passei um pouco dos meus limites, Eric, como profissional. Acho que não valeria, mas eu entendi a plataforma, eu entendi o que funciona, o que não funciona, o que eu poderia fazer, o que eu não poderia fazer para tracionar, enfim, para ganhar visualização e para fazer as coisas acontecerem, né? E aí, acho que assim, quando você tá lá à frente do teu negócio, mostrando, as coisas vão acontecendo, você vai naturalmente atraindo o olhar de investidores, porque o cara está acompanhando ali dia a dia o que você está fazendo. Você tem que ser verdadeiro, você vai mostrar como que você chega nesse teu negócio. Vocês veem nas redes sociais, né, o João Adib mostrando as reuniões, aí a galera mais tradicional vai falar, Eric, mas você mostra a estratégia, você mostra como funciona. Cara, o risco é tão pequeno, quem que vai copiar? As outras empresas, por mais que olhem, a cultura às vezes é tão engessada das outras empresas que elas vão levar anos e mais anos para fazer tudo aquilo acontecer. A gente é rápido em tudo aquilo que a gente faz, então não tem problema mostrar a nossa estratégia lá na internet, no YouTube, enfim, nos canais. Eu quero mais que a gente tenha uma concorrência leal e que as pessoas, né, vão fazendo tudo isso acontecer. Agora, um outro ponto que é importante falar e que sempre todo mundo me pergunta, né? Mas qual que é o risco de tudo isso acontecer, né? O risco ele existe, a gente mensurou muito o risco, né? Por quê? Porque se eu tô à frente do meu negócio e eu falar alguma besteira ou fizer alguma coisa errada, você, no caso da CIMED, por exemplo, você coloca 7.000 famílias em risco. Porque se o João Adib, a Carla ou alguém falarem alguma coisa lá no X, ou falarem alguma coisa no Instagram, ou tem um negócio que a gente é muito rigoroso, gente, é assim, por exemplo, você tá com um carro de empresa, ou hoje em dia nem mais carro da empresa, porque a gente é figura pública, você não pode mais fazer nenhuma besteira, porque a tua imagem, a nossa imagem está diretamente ligada com a imagem da empresa. São 7.000 famílias que dependem de você. Então você tem sim que mitigar esses riscos, isso tem que estar na cabeça das pessoas, isso tem que estar na cabeça dos líderes, né? A gente tem algumas coisas, por exemplo, o founder, quando a gente fala de João, né, à frente do negócio, o João, ele toma lá as bebidas dele, ele tem um momento dele de tomar um vinho com os amigos, mas, por exemplo, esse é um exemplo, a gente não atrela a imagem dele a nada relacionado à bebida. Ele não pode mais filmar nem fotografar nada dele tomando um vinho com os amigos, não pode, por mais que ele não exceda, mas ele não pode, é uma coisa que a gente não fala de política e a gente não atrela a imagem dele com bebida alcoólica. Então essas são algumas das coisas, né? Bebeu, não dirige. Tá dirigindo, não vai correr, não vai acelerar, não vai fazer nada disso. Esses são os contrapontos que você tem que ter, né? Você tem que saber se você está afim disso ou não está afim disso, né? Hoje você fala essas figuras públicas, né? Ou você mesmo. Cara, você não pode ser mal educado com as pessoas, você tem que sorrir, você tem que tirar foto, nem todo mundo tá afim disso, nem toda hora você tá afim disso, mas quando você topa fazer isso em prol da tua empresa, do teu negócio, você tem que estar disposto a tudo isso. Então é uma coisa assim, né? Outro risco, né, é que essa geração de conteúdo, não tem como falar, mas ela consome o tempo do CEO. Ela consome o teu tempo. Não tem como, assim, você tem que dedicar 20, 30 minutos do teu dia para fazer isso acontecer, minimamente.
Ou você tem que estar com estrutura para ter uma equipe ao teu redor que faça tudo isso acontecer, mas minimamente você tem que ir lá, olhar um post, aprovar, não aprovar. O começo engrena mais. Então, e tem outra coisa, né? Que é importante falar aqui. Foi um teste que eu fiz comigo mesmo também. A internet, ela tem uma dopamina que o view, ele é viciante. Então você acaba gostando desse negócio todo, assim, você não consegue viver sem aquele view, sem o like. Então você tem que se policiar muito bem com tudo isso para você não sair da tua rotina do dia a dia por causa de um view, né? Por querer se dedicar. E lembra que eu sempre falo que a gente tem que, quando você fala em marketing, design, qualquer coisa, né? Projeto pequeno de resultado rápido. A internet é isso, gente. Você postou agora, o resultado é rápido. Você sabe se flopou, não flopou, se o negócio vai engajar, não vai engajar. Então isso é viciante. Quando eu vou apresentar projeto é a mesma coisa. Não adianta eu chegar com projetos enormes para os meus clientes. Eu tenho que chegar com um projeto pequeno de resultado rápido. Ele vai viciar naquilo. É dopamina. Não tem como. O ser humano vicia. Eu voltei da Copa viciado nas visualizações da companhia inteira. Então agora eu falei, não, é lógico que da companhia inteira é meu trabalho, mas o meu eu vou gerar de manhã e esquece, programo tudo no domingo e esquece, eu não vou ficar acompanhando. Mas isso é uma coisa que eu coloquei pra mim, por quê? Porque o foco do meu trabalho são os projetos de design, são os projetos de branding, é fazer a CIMED crescer, é fazer o Joandib crescer. Então a Six tem muita coisa acontecendo e a internet é uma dopamina viciante. Então aqui ó, gravei meu vídeo, vou soltar ele no ar e vou deixar e vou curtir aqui meu dia, minhas férias, enfim, tudo isso acontecendo, mas não tem como falar, ela não vai fazer isso. Não, tem essa, gente. Hoje é um jeito importante. Vamos lá, eu escrevi tanta coisa e o vídeo já tá passando, hein? Nossa, essa coisa aqui é outra coisa. O view é viciante, né? Então tem essa coisa do ego, seu ego pessoal com o negócio, né? Você tem que estar sempre com essa mente muito racional de pensar no negócio, não só no seu ego. Isso é difícil, mas a gente tem que saber separar tudo isso. Falando em ego, né, tem essa coisa também, quando você decide ir para a internet, todos os seus amigos vão tirar sarro de você, ou até as pessoas ao teu redor, teus colaboradores vão falar, virou influenciadorzinho, influencer, agora não quer mais saber de nada, fica filmando tudo. O primeiro que filmar, você tem que saber o momento certo de filmar, não dá para sair filmando tudo ao teu redor, né? Então acho que você tem que se policiar para isso, porque, de novo, o view ele é viciante, ele é uma dopamina, ele entra na tua cabeça, você quer cada vez mais, é fato. Então se policie para não entrar nesse vício com tanta força, ele é importante, mas eu falaria para você, no meu estilo, que você tem que se policiar para isso. Então, ó, todo mundo vai reclamar, vai falar, vai tirar onda, virou influenciadorzinho, virou blogueirinha, tudo bem. No começo, não aceita a opinião de ninguém, vai fazendo o teu. Todos os dias, todo dia. Não espera o momento perfeito, vai fazendo. Você ganha confiança no dia a dia. Eu nunca teria confiança de estar aqui gravando um vídeo sem roteiro, só lendo e sem edição. Mas você vai ganhando confiança todos os dias naquilo e vai melhorando todos os dias. Outra coisa, então, não houve opinião de ninguém. É lógico que, no meu caso, meu guru foi o Toguro, ele me acompanhava, ele me dava dicas, mas eu sabia que ele estava me dando feedbacks positivos de tudo aquilo. Enquanto tinha muita gente do meu círculo de amigos social que falava, agora ele virou blogueiro, youtuber, só vai fazer isso da vida. Tudo bem, deixa lá, a opinião deles não me importa, porque eles não estão pagando minhas contas. Então isso é importante, assim, a opinião dos outros no começo não importa, porque vão falar mal de você. Outra coisa, a internet vai levar pelo menos uns 49 posts para ela entender o que você está fazendo, então não desista. Ah, você postou, flopou, não tem problema, vai pro próximo, deixa lá, vai pro próximo. A plataforma, os teus amigos vão, as pessoas que te seguem, eu falo que tem uma regra dos 49 posts, leva 49 posts para você começar a tracionar aquele assunto. Então você tem que ser consistente. Lembra que ontem eu falei da consistência? Você tem que ser consistente em tudo aquilo que você fala, assim. Então acho que isso é importante, dos riscos, né? Consistência,
o conteúdo do POV, né, que é o Point of View, que é o seu ponto de vista sobre tudo aquilo. Então você mesmo filmando, não precisa de equipe no começo para fazer tudo aquilo acontecer. Agora, para mitigar os riscos, né, o que a gente fala? Cara, começou a tracionar, cria outros personagens. Tenta fazer com que a empresa não dependa só de você na criação do conteúdo, né? Ou que a empresa não... Por quê? Porque se você fizer alguma cagada, você tem outra pessoa para assumir tudo isso e para fazer tudo isso acontecer e para a imagem da empresa não se queimar tanto. Todo mundo, eu posso fazer a qualquer momento. Então assim, tenta criar outros personagens e outros elementos para fazer essa composição. Porque deu ruim com um, não tem problema, você tem o jogador reserva, os outros jogadores estão ali, não é nem reserva, é o time inteiro jogando, né? Repara que a gente tem Carla, a gente tem João, a gente tem eu, a gente tem 01, a gente tem Juliana, a gente tem o Eduardo, a gente tem o Adib, a gente tem milhares de personagens dentro desse ecossistema todo. É lógico que todo mundo gosta disso, mas é lógico também que tudo isso é planejado e pensado em prol da empresa, né? Então, assim, acho que criar alternativas, ela é muito importante, né? E, gente, 20 minutos já chega, né? Tem muita coisa para falar, mas deixa para amanhã. Espero que vocês tenham gostado aí disso tudo, desse vídeo, e vamos testando aqui coisas novas, né? Hoje o que eu vou testar aqui também é fazer uma capa do YouTube com menos AI. Todo mundo vem me falando, eu vim limpando ao longo do tempo, mas eu não vou negar para vocês que é top para mim, porque eu coloco lá o meu prompt no ChatGPT e ele cria a capa e eu zerei. Lembra que um dos ensinamentos que o Toguro me falou é: Japa, faz você sozinho. Você tem até grana para contratar alguém, mas faz você sozinho para entender como funciona o processo. Depois de alguns meses ou ano aí, se você quiser, você contrata alguém. Então, vou testar isso. Fazer uma capa de thumbnail com menos AI envolvida. Vamos ver se melhora ou não melhora, se dá certo ou não dá certo. Então, gente, o vídeo de hoje está feito. Agora eu vou curtir um pouquinho mais das minhas férias, porque afinal o sucesso não aceita preguiça. Ainda é muito cedo, minha esposa e meu filho estão acordando. A hora que eles acordarem já está tudo feito, editado, programado e ó, já era. Então espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, das dicas para ser um CEO à frente do teu negócio ou um dono que bota as caras. Valeu, abraço!